Senador Exalci, obrigado, muito obrigado a Vossa Excelência, agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Eu queria só fazer um registro bastante interessante, senador, sobre a sua condução. Nós conseguimos reunir aqui várias entidades representativas do setor de tecnologia e me parece construindo, portanto, uma sinergia muito positiva para que a gente possa, nesse exercício de aprimoramento de alguns detalhes que identificamos, portanto, que precisam ser organizados para que a gente tenha uma reforma tributária à altura do pensamento que norteou, por exemplo, vejo aqui a presença do nosso querido deputado Raul, que tem uma vida dedicada a isso, e parabenizo Vossa Excelência publicamente por isso. Nosso grande deputado Vitor Lippe, um grande parceiro de todas as horas em matéria de tecnologia, também agradeço muito o prestígio de Vossa Excelência estar aqui hoje, emprestando um pouco do tempo de vocês nesse exercício de aprimoramento que nós, das entidades de tecnologia, organizamos. Eu vou me limitar rapidamente, talvez nem use todo o meu tempo, viu, senador? Eu quero fazer alguns apontamentos que nós identificamos. O primeiro deles está aí na tela, é o artigo 137, inciso 1 e 2. Nós precisamos, dentro desse exercício do que dispõe o artigo 137, fazer com que os serviços de redução de alíquota, eles estejam vinculados a toda uma cadeia produtiva e que não seja restritiva. Então, fazer com que esses ajustes de suprimir esses 20%, como o SGOB já falou aqui, com relação às restrições de cibersegurança, e aí também aproveitando um pouco da fala do SGOB, que já me antecedeu e já fez esse apontamento, me parece bastante salutar que a gente possa rever esse posicionamento para que a gente não crie dentro do mercado de tecnologia da informação elementos segregadores da competição que possa trazer o melhor benefício que a tecnologia deve trazer para o exercício das mais variadas atividades econômicas que a gente tem. Na sequência, senador, a gente está pedindo a exclusão do inciso 4º do artigo 24 e vou dizer a Vossa Excelência por quê. Veja, eu vou me deter um pouco mais nessa questão, até porque eu vou aproveitar um pouco da informação jurídica que tenho a respeito de um mecanismo que é bastante interessante refletirmos nos últimos anos, da necessidade de alocarmos responsabilidades objetivas, e também faço isso, senador, em prol do bom debate, porque me parece que podemos contar aqui nesta Comissão de Assuntos Econômicos com elementos bastante promissores no que diz respeito à discussão da responsabilidade. Eu me arriscaria a dizer que desde o Código de Defesa do Consumidor, deputado Vitor Lippe, a gente vem convivendo com um mecanismo de objetivação das responsabilidades e tirando, portanto, a perseguição da responsabilidade dos sujeitos que participam das mais variadas cadeias. Por acaso aqui estamos falando de cadeia tributária, mas em se tratando de cadeia de responsabilidades empresariais, consumo, a gente tem basicamente os mesmos problemas, porque fica mais fácil. Objetivar a responsabilidade é mais fácil do que investigar a subjetividade daquele sujeito que comete atos ilícitos ou comete atos que violam regras tributárias. E aqui me parece que houve distorções. Aqui me parece que nós contamos com distorções porque estamos, mais uma vez, carreando para dentro do sistema tributário inovador, diante da simplicidade que carrega, na sua essência, a objetividade dessas responsabilidades. Então, todo o mecanismo que faz com que os desenvolvedores se subroguem na responsabilidade dos exploradores desses mecanismos entregues para o mercado para fazer as tributações, precisamos colocar os seus devidos pingos nos is, precisamos colocar as suas devidas vírgulas nas frases. Então, com essa analogia, senador, me parece que a gente precisa rever a exclusão do artigo 4º. Na sequência, não, peraí. Caso essa não seja a alternativa desenvolvida, ou seja, a exclusão do inciso, me parece, portanto, que nós precisamos fazer uma adequação textual para fazer a restrição à subjetividade no que diz respeito à responsabilidade. Então, essa terceira sugestão, senador, seria nós fazermos, portanto, essa adequação de incisos para que a gente possa contar com um mecanismo tributário que seja convidativo ao desenvolvimento de elementos tecnológicos que possam funcionar
com a otimização do fluxo tributário que se candidata a ter mais a aceitação social e aceitação mercadológica também. Com relação à questão do artigo 28, inciso 1 do parágrafo 2º, deputado Vitor Lippe, aqui, e cito Vossa Excelência, deputado, porque nós já discutimos, inclusive, essa questão, que são os prazos de restituição de crédito tributário. Me parece que, quando estávamos, lembrar Vossa Excelência, nós discutimos isso na época das questões de emendas constitucionais. E, na época, a emenda constitucional, talvez, o texto constitucional talvez não fosse o texto mais adequado para que nós façamos, portanto, essa determinação de lapsos temporais de restituição de crédito. Fato é, senador, que a gente tem uma realidade hoje de acúmulos de créditos muito elevados, principalmente nas cadeias produtivas de software, e que a gente tem bastante dificuldade de ter o retorno da otimização e utilização desses créditos. Me parece, portanto, que é importante que a gente fixe esses prazos com essas alterações que nós estamos sugerindo no artigo 28. E com relação ao mesmo artigo 28, a gente propõe assegurar o princípio da neutralidade de maneira bastante expressiva para que o prazo sugerido anteriormente a gente consiga estar contemplado nesse arcabouço de neutralidade tributária, garantindo com o princípio da neutralidade que já está norteando tudo, dizer que todos os elementos que participam da cadeia produtiva e que geram crédito na cadeia produtiva vão receber os seus créditos naquele devido prazo. Essa é a leitura, portanto, que nós estamos propondo na redação desse artigo, estendendo tão somente aquilo que a própria essência da reforma tributária traz, para que possam todos, portanto, na cadeia produtiva, ter a extensão do crédito tributário. E aí, condicionando isso, assim como naquele artigo anterior, no artigo 58, é a fixação dos prazos, porque são duas referências, uma principiológica, a outra operacional, dentro do texto do PLC. É a mesma explicação, a mesma essência, dentro desse artigo 58. Senador Exalci, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da ABS, em nome da ARB. É uma satisfação grande. A nossa entidade tem mais de 20 anos de existência, todas as duas têm grande contribuições a dar em matérias regulamentares, naquilo que impacta a mão de obra, naquilo que impacta a regulamentação, e a gente definitivamente agradece a oportunidade de dar essas contribuições aqui no Senado da República. Vou transmitir a Vossa Excelência aqui os textos todos, já no modelo padrão, para que, caso Vossa Excelência compreenda, contar no relatório, que sei que Vossa Excelência vai apresentar ao final das audiências, e aí também orientar a participação parlamentar de acordo com a vossa batuta. Muito obrigado, senador.